Cá estamos mais uma vez na escola da espiritualidade cristã, cujo mestre é Jesus, fazendo este intensivão de espiritualidade, como eu tenho dito desde a primeira novena. Já são 8 semanas orando, meditando, crescendo na palavra de Deus, que nos edifica como seres humanos, como cristãos. Pois bem, já na penúltima noite desta novena tão importante, já vislumbrando semana que vem o grande encerramento, mais uma vez, com Santa Teresinha, queremos meditar essa palavra que por muitas vezes ela meditou, guardou no coração e a transformou em vida. De fato, nesse mês de setembro, a igreja está lembrando isso, a importância que a Bíblia tem em nossa vida, porque ela é palavra de Deus. E é impressionante, quanto mais a gente medita sobre esta palavra, mais nós podemos encontrar Deus e mais nós podemos discernir a vontade de Deus para a nossa vida. Além de Santa Teresinha, a igreja está celebrando no dia de hoje São Mateus, como vimos no Evangelho, alguém que era considerado pecador porque era cobrador de impostos, e naquela época os cobradores de impostos eram mal vistos pela sociedade porque eles cobravam além do que devia. Os impostos já eram altos, mas eles cobravam muito mais do que deveriam, por isso eram detestados pelo povo. Jesus não faz distinção se a pessoa é boa ou não, pelo contrário, deixou bem claro no Evangelho de hoje, os que estão com saúde não precisam de médico. Jesus é o divino médico, ele veio para os doentes, ou seja, para os pecadores. Os fariseus, os homens da religião da época, não entendiam essa postura de Jesus. Por que ele tinha esta preferência escandalosa por aquilo que não era bem visto na sociedade, pelos mais doentes, digamos assim, pelos mais pecadores? Nós entendemos a lógica de Jesus ao olhar para o coração das mães. Mãe pode ter 3, 4 filhos, ela ama todos de maneira igual, mas quando um deles está doente, ela se debruça, ela dedica uma atenção especial para aquele que está doente. Isso foi o que Jesus veio fazer e revelar o jeito de Deus ser. Deus ama todos, pecadores ou mais justos, se bem que todos somos pecadores, mas quando alguém está numa situação mais difícil, mais afastado, mais nas trevas, Deus vai ao seu encontro. Deus não quer perder ninguém, Deus quer iluminar a vida daquela pessoa. Como bom médico se dedica a cuidar do doente para que ele tenha saúde, Jesus não ficou preocupado com o que os homens da religião iriam dizer. Ele foi ao encontro dos pecadores, prostitutas, cobradores de impostos, todos aqueles que eram desligados da religião, sem falar muito de religião. Ele falava do amor de Deus, e é impressionante a força que esse mestre tinha, que Jesus tinha uma força de sedução. Ele seduzia as pessoas, não no sentido malicioso, mas seduzia a ponto de tocar o coração delas, ficarem encantadas por ele, a ponto de entregar a vida a ele, como Mateus entregou, derramando seu sangue. E nós vemos ali, ele está trabalhando, Jesus simplesmente passou e disse: vem, segue-me. Que força é essa de palavra e de presença que ele tinha? Diz o texto que Mateus se levantou imediatamente e o seguiu, e seguiu de maneira radical, a ponto de virar um evangelista, alguém que se preocupou em relatar a vida de Cristo para que nós pudéssemos escutá-la hoje. Mais do que isso, tornou-se também... Oh, que pena. Alô? Mais do que isso, tornou-se também um apóstolo. Hoje nada vai me impedir. Pedir para a senhora botar um pé na cabeça da serpente. Tornou-se um apóstolo zeloso a ponto de derramar o seu sangue pela causa de Jesus Cristo. Pessoas, então, consideradas pecadores, nas trevas, na escuridão. Nós cantávamos no início da missa: deixa a luz do céu entrar. É interessante que Jesus, em várias passagens, ele diz quem ele é. Ele fala, por exemplo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida, eu sou a água viva. E numa passagem ele deixou claro: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda na escuridão, ou seja, não anda nas trevas. Foi a grande sacada que Teresinha teve, que os apóstolos tiveram, que São Mateus teve. Eles entenderam a figura de Jesus e sentiram, captaram essa luz que ele exalava, a ponto de largarem tudo e a ponto de consagrarem a sua vida com alegria, com disposição, com felicidade. Transformaram a sua vida interior e se deixaram conduzir-se pelas mãos de Deus para serem instrumentos de transformação na vida de outras pessoas. Minha gente, é isso que nós fazemos aqui.
Esta é a função da religião. Religião, religar, tal como você liga o interruptor para que uma luz possa iluminar a tua casa. Quando você vem na religião, você está ligando o interruptor, o disjuntor da alma, para que você seja uma pessoa iluminada. Jamais deixe passar pelo teu coração, porque às vezes o demôniozinho, através de pessoas ou situações, vem colocar na nossa cabeça o seguinte: você não é digno de ir à igreja, você não é digno disso, daquilo, você é muito pecador. Às vezes vem esse sentimento na gente: eu sou tão pecador, então eu não sou digno de estar na luz que é Jesus Cristo. Pelo contrário, se eu estou nas trevas, aí mesmo que eu preciso dele. Como é interessante, quando falta luz, tem aquela lâmpadazinha de emergência em casa, ou tem uma lanterna. Se você vai sair na rua à noite, não tem a luz elétrica, vai numa mata, a luz da lanterna, por mais que seja fraquinha, ela vai te dar segurança, vai mostrar o caminho certo. Então, o grande segredo é esse. Por isso que nós estamos aqui. A gente vem aqui para receber a luz de Jesus, para enxergar o caminho certo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda na escuridão. Às vezes nós entramos na escuridão da incerteza, a escuridão, quem sabe, da solidão, das dificuldades do mundo, das provações, dos problemas familiares, as coisas que acontecem aqui dentro do nosso coração, que parece um turbilhão mexendo conosco, mexendo com nossas estruturas. Às vezes nós temos a tentação de olhar pelo retrovisor do carro o tempo inteiro. É possível isso? Não. Se você ficar dirigindo um carro olhando pelo retrovisor, o carro vai ficar o tempo inteiro só olhando pelo retrovisor e não olhar para o para-brisa, para frente, você vai bater. Às vezes a nossa tentação é esta: olhar o retrovisor da vida, ou seja, ficar olhando para o passado. O passado deve ser visitado, sim, para que aprendamos com ele. De vez em quando é necessário olhar pelo retrovisor para ver se não vem nenhum cara atrás para bater, se não tem alguma situação difícil. Então é necessário olhar para trás, para a nossa história, mas não ficar o tempo inteiro olhando, vivendo do passado que nem museu. Não, olhar para frente. Visito o passado para aprender com os meus erros. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Então, ir ao encontro de Jesus, por mais que eu seja fraco, por mais que eu tenha sujeiras em minha alma, por mais que eu tenha já entrado na escuridão, porque eu desejo a luz. É interessante, minha gente, que eu concebo o céu assim. Se ele é luz, ele falou: eu sou a luz do mundo. Então o céu, quando você partir para o céu, como algumas pessoas já partiram, estamos rezando por elas, quando nós chegarmos lá no céu, vai ser uma grande luz. O que será o inferno? O inferno é não conseguir ficar olhando para a luz. Quando você vive o tempo inteiro na escuridão, se de repente alguém acende uma luz, você não consegue enxergar nada, né? Aquilo agride o teu olhar. Se aqui na terra nós permanecemos o tempo inteiro fazendo coisas erradas, ficando na escuridão, os nossos olhos espirituais não estão se acostumando. A vida, na verdade, nos é dada para nos acostumarmos a olhar para a luz. Então aqui na terra devemos buscar Jesus, entender o que ele ensinou, colocar em prática, para que quando chegar a hora de nossa morte e partirmos para a eternidade, é interessante que fisicamente os olhos se fecham, ali no caixão estão fechados, e espiritualmente acontece o inverso: os olhos se abrem para a eternidade, que será uma grande luz. Mas se eu vivi na escuridão, eu não vou conseguir permanecer no céu. Então não é Deus que manda alguém para o inferno, nós mesmos é que não vamos conseguir ficar no céu. Então, para que a nossa vida seja um céu aqui na terra, por isso ele veio, Jesus, para iluminar já a vida humana, para iluminar os teus relacionamentos, para iluminar o teu coração, a tua maturidade, a tua inteligência, para que você não fique perdendo tempo com escuridões, com momentos difíceis, para que você não fique atordoado nas madrugadas da vida, mas para que você saiba que, por mais que seja grande uma noite, uma madrugada, tem madrugada que a gente não dorme direito porque está com alguma dor, ou preocupado com alguma coisa, não acontece assim, parece que aquela madrugada não acaba nunca, mas nós sabemos que vai amanhecer o dia. Por mais que esteja escuro, o dia vai raiar, vai vir a aurora. Então é necessário fazer essa experiência nos momentos difíceis da vida, nos momentos alegres, buscar a espiritualidade, conhecer Jesus Cristo, ouvir o que ele coloca em prática. E hoje ele está falando de misericórdia. Então, treinar o teu coração para ser um coração misericordioso, treinar-me para que eu seja uma pessoa mais paciente e tolerante, treinar-me para que eu não seja uma pessoa que se deixa abater pelas primeiras dificuldades que a vida vai nos apresentando. E são tantas as dificuldades que às vezes aparecem para nós, e que vem aquele questionamento: vale a pena continuar? Por exemplo, nas várias profissões que são vocações, né? Um militar, por exemplo, um médico, um sacerdote,
e tantas outras pessoas na sociedade, os professores, às vezes, com certeza, diante das dificuldades, dá aquela vontade de desistir. Esses dias eu estava escutando uma palestra que alguém disse algo muito interessante. Quando você passa por uma crise conjugal ou vocacional e dá aquela tentação de largar tudo, você deve pegar uma folhinha em branco e fazer 2 colunas. Na primeira coluna colocar apesar de, e na segunda coluna por causa de. Crise conjugal, por exemplo. Está lá a mulher arrasada com o marido, ou o marido com a esposa. Aí na lista do apesar dele ter ficado barrigudo, apesar dele ter ficado careca, apesar dele torcer para esse time que não vale nada, apesar dele ter ficado desempregado, o marido, apesar da lei da gravidade ter atingido a minha esposa, já caiu alguma coisa, apesar dela ter ficado um pouco chato, apesar dela estar ficando um pouco gaga, apesar dela estar me cobrando tanto, apesar dela viver estressada. Isso é o lado da balança. O outro lado, por que eu estou com esse homem? Porque ele tinha integridade, porque eu amo. Por que estou com essa mulher? Porque um dia eu fiz um voto com ela, porque eu a amo, porque ela tem valor, ela tem fibra. Um professor, apesar do salário ruim no final do mês, apesar das dificuldades todas, apesar do professor não ser valorizado muitas vezes, o médico, digamos, imagine o médico dessa instituição Além Fronteiras, vai trabalhar lá na África, em situações limites, enfim, lá sem condições nenhuma de trabalho. Então, apesar das dificuldades, apesar de estar numa situação tão hostil, aí vem o por causa dele. O padre também, né? Apesar de momentos difíceis de ingratidão, de falta de reconhecimento, apesar de momentos de solidão, apesar disso, tem hora que dá vontade de chutar tudo, não vou continuar nesse projeto não, tantas dificuldades, a gente faz tanto, às vezes aquela pessoa fala mal ainda, a gente tem que administrar ciúmes, vaidades, não dá vontade, apesar de, então, pesa muito. Aí eu tenho que lembrar o por causa de. Por causa de que eu sou padre? Por causa de Jesus Cristo, é para Ele que eu sirvo. Por causa da vida das pessoas, para que as pessoas sejam melhores. Esses dias, quando eu fiz o aniversário de ordenação, eu olhei lá a filmagem e as fotos da ordenação, e me tocou profundamente, serviu de gancho, quando eu vi uma foto, as mãos todas meladas de óleo, né? A mão do padre é ungida, e está meu pai, minha madrasta na minha frente, o povo inteiro, o povo da comunidade da qual eu saí, para a primeira bênção sacerdotal, com as mãos ungidas. O instrumento de trabalho do padre é a boca, né? Palavra, e as mãos para abençoar. Então eu faço isso todo dia, meu serviço todo dia, mas às vezes fica numa rotina que a gente até esquece, né? O por causa dele. Aí eu lembrei, nossa, a mão foi ungida para abençoar, para comunicar a graça, para fortalecer as pessoas, e aquilo me serviu de ano. Então, por causa disso, pelo bem das pessoas e por causa de Jesus, vale a pena aturar tanta coisa, vale a pena carregar um fardo dificultoso, vale a pena escutar desaforo, vale a pena aturar aquela liderança que da noite para o dia dá tchau e nem diz por que sai, vale a pena administrar conflitos. O médico pela mesma coisa, não, porque eu salvo vidas, então vale a pena ser médico, mesmo com essa dificuldade que eu estou enfrentando, vale a pena ser professor, então por causa dele, no relacionamento conjugal, porque eu amo, então vale a pena. Agora, quando pesar mais o apesar dele, aí já não tem muita solução. Quando você fica focado só no apesar dele, e não tem um por causa dele, não tem mais amor, por exemplo, é bem difícil salvar um relacionamento. É bem difícil manter-se naquela profissão, naquela situação. Padre, qual é a grande solução? É o que estamos começando nessa missa de hoje. Deixa a luz do céu entrar. Busque aquele que é a luz do mundo para que ele dê sentido ao que você faz. Para que você entenda o por causa dele, o por causa de estar aqui. Porque você está nesta família, nesta profissão, para receber ânimo, força, coragem, disposição. Então vale a pena. Esses homens e essas mulheres nos dão um show de inteligência. São pessoas iluminadas, porque se abrem a esta luz, por isso comunicam como que tem fogo nos olhos, tem força no falar, tem poder nas mãos. Eram pessoas que, assim como Cristo, passavam, a Teresinha da vida, o Mateus, porque aconteceu com elas também, com eles. O Cristo passou e os seduziu.
os iluminou de tal forma, eles que estavam na situação de pecado, como Mateus, sentindo-se indigno, nem capaz, mas ele foi tão iluminado, sentiu-se tão amado, mesmo na sua situação limite de vida, que se levantou e buscou a luz. Eu acho que eu já citei aqui uma vez, um jovem amigo meu que se tornou um grande pregador, casou, teve filhos, mas por um bom tempo, na flor da sua idade, ele caiu na cocaína pesada e na vida de sexualidade totalmente desregrada. Ele trabalhava numa oficina, a oficina dele era cheia de retratos, dele não, do patrão, de fotos de mulher pelada. Ele dizia no seu testemunho que ele se masturbava todos os dias olhando aqueles cartazes e espetava todos os dias, injetava a cocaína, acabando com a sua vida, né? Fazendo da sua vida, que é curta, como eu falava recentemente, muito pequena, muito vazia, não estava deixando legado nenhum, já estava com a morte quase que decretada, a morte interior já tinha acontecido, né? Não tinha mais por causa dele sair desta situação, e lá estava ele em plenas trevas, na escuridão. De repente, na hora que ele vai suspeitar, um certo dia, alguém colocou, não sei se foi o chefe, mesmo em meio às fotos de mulheres peladas, colocou uma foto do Cristo na cruz, todo estraçalhado, sangrando assim, com uma coroa de espinhos, e na hora que ele foi espetar, olha a luz de Cristo, minha gente, esse Cristo está vivo, não está só no Evangelho, nas linhas de uma palavra, de um livro, não aconteceu só há 2000 anos atrás, ele está vivo toda quarta-feira aqui, ele está vivo no teu coração, está vivo na tua casa, está vivo na tua profissão, está vivo nas pessoas. Por ele vale a pena superar as nossas picuinhas, por ele vale a pena superar os nossos defeitos de personalidade, por ele vale a pena chegar no final do dia, iluminado por essa luz, e fazer a revisão, chegar à conclusão: poxa, eu podia ter perdoado mais, podia ter brigado menos, podia ter abraçado mais, poxa, eu fui tão pequeno naquela hora, para que eu senti ciúme? Por que eu abandonei a igreja? Por que eu abandonei aquele serviço? Por que fiz isso? Então, essa revisão de vida eu faço todos os dias. Pega a palavra de Deus e dá. Eu falei para vocês, né, montarem agora no mês de setembro, um altarzinho para a palavra. Eu fiz isso também na minha casa lá, né? Eu tenho a minha Bíblia do lado da minha cama, mas na porta tem lá como é que se chama aquilo? De 4 pés? Aquele negócio lá? Né? Aparador, né? Tá lá um aparador. Aí eu levei a Rosinha daqui, botei dentro do copo, eu boto o gelinho todo dia, ela fica beleza. E botei a Bíblia aberta, e eu entro na casa, vou olhar o salmo de agora, a gente faz as minhas orações. Meu Deus, esse mês de setembro está tão forte, tão iluminado. E aí quando eu chego, na hora de dormir mesmo, vou lá, boto a mão na Bíblia, faço sinalzinho da cruz, e dou uma pensadinha rápida, é coisa rápida, sobre o meu dia. E começo a jogar aquela luz que eu estou pegando da Bíblia e da minha oração, jogo sobre as minhas atitudes. E é impressionante como aquilo que foi treva, puxa, aquela impaciência, né? Na terça-feira acordei para ter um dia muito intenso, eu tinha umas coisas bem interessantes para resolver, que seriam difíceis de resolver. Aí quando eu fui sair da cama, eu disse: Espírito Santo de Deus, luz de Jesus, vai na minha frente. E foi um dia espetacular, tudo se resolveu da melhor forma. Aí no final do dia fui agradecer, joguei a luz de Deus sobre tudo que eu fiz e tomei consciência do que poderia ter sido melhor, que eu poderia ter falado menos, poderia ter resmungado menos, porque é só entregar nas mãos de Deus e confiar que Ele dá a resposta. Então quem está com esta luz, não fica com medo, porque essa luz conduz no meio das trilhas da vida e leva com certeza a segurança, leva a fortaleza, por mais que seja difícil a situação. Essa luz nos leva a entender que a felicidade não é algo perene, não dá para ser feliz todos os dias, minha gente, senão você não vai valorizar a felicidade, você vai explodir, não vai ter energia para ser feliz todos os dias. No meu livro, acho que, se eu não me engano, o Alegrai-vos, tem uma folhinha daquela que eu botei assim: é necessária a ausência para valorizar a presença. Às vezes é necessário você sentir uma dor física para lembrar o quanto é bom estar sem dor. Uma vez eu fiquei uma semana com uma pedra no rim, me destruindo. Meu Deus, eu urinava sangue, ia no médico, o médico disse: não, calma, vai expelir, senão a gente tira. Mais uma semana, meu Deus, aquela semana, eu fiquei a semana inteira em virtude da dor. Depois de uma semana, heroicamente expeli a pedra. Deus! Parecia um demônio saindo. 5 minutos depois,
que aquele demônio saiu da pedra. A minha vontade era correr, era dançar, era vibrar, porque, meu Deus, eu dizia, como é bom estar sem dom. Então é necessário muitas vezes a ausência para valorizar a presença. É necessário passar por momentos difíceis para valorizar a luz. É necessária a ausência da luz em muitos momentos para valorizar o quanto a luz é bom. Na verdade, não existe escuridão, existe ausência de luz. Se você está na escuridão, ela não existe, é porque está faltando luz. E essa luz é Jesus Cristo. Ele garantiu: quem me segue não anda nas trevas, mas terá a vida. Esse meu amigo, lá voltando para ele, não esqueci não, dou umas viajadas, mas eu volto, né? Aí na hora que ele ia explicar, aí olhou para o Cristo que está vivo, representado naquela foto, naquela imagem, e algo mexeu com o coração dele. Essa luz veio bem forte, como no filme lá, já citei aqui também, mas eu estou ficando velho e repito as coisas. No filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, né? Interessante a troca de olhares entre ele e a mãe dele, Nossa Senhora. Luz, brilho, né? O autor conseguiu botar brilho no Cristo mesmo, todo estoporado, carregando a cruz, machucado, e tem brilho no olhar daquele homem, né? Porque ele deu uma causa, ele sabe o porquê, né? O para quê daquilo, não fica só se lamentando do que... Não, e aí uma troca de olhares com luzes. Nossa, ele cai pela primeira vez, Maria aparece lá do cantinho olhando, olhar de amor, olhar daquela que está cheia do Espírito de Deus. Aí o Cristo olha, levanta, e continua. Lá na frente cai de novo, com o peso de nossa cruz, de nossa dor, de nossa escuridão. Ela vai lá e olha, luz. Aí ele recarrega a bateria do celular. Sabe quando tem só aquele pauzinho lá no finalzinho? E aí dá uma carguinha, e de novo Maria transmite a carguinha. Cada vez que você vem aqui, por isso que a gente botou ela ali olhando para ti, lá na frente olhando para ti, Jesus está olhando para ti, o Santíssimo Sacramento, quando eu passo, ele fica olhando para ti, para quê? Para transmitir luz. O Evangelho mostra que muitas pessoas se convertiam, mudavam de vida, apenas com o olhar deste homem. Era um farol, né? Atingia e se transformava. E pela terceira vez o Cristo cai, ela olha, ele recebe a luz e vai adiante até a cruz. Aí esse meu amigo olhou então para o Cristo olhou para ele e tudo se transformou. Ele disse: nossa, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu sou um escravo da sexualidade, eu sou um escravo de uma droga, eu vou mudar. Não foi um sermão que mudou ele, minha gente, foi a própria luz de Cristo. Ele mudou e de fato, daquele dia em diante, ele nunca mais usou droga. Como eu falei, hoje ele já tem 2 filhos, é um homem casado, trabalhador, um padrão de vida classe média, vive super bem. Já faz muitos anos que isso aconteceu. É um homem de igreja, ministro da comunhão, um jovem ministro. Mas por quê? Quem me segue não anda na escuridão. Mas ele não estava seguindo Jesus. Mateus também não estava seguindo Jesus. Mas essa é a grande mensagem de hoje. Por mais que a pessoa seja pecadora, porque tem gente que acha, para eu ser tocado pela luz de Jesus, eu tenho que ser totalmente bom, católico muito praticante, isso e aquilo. Não. Independente, pode ser a pessoa que está lá no fundo do poço. O Cristo vai ao encontro e a ilumina, como foi o caso daquele meu amigo. Mas claro, tinha uma mãe rezando por ele, incessantemente, que vinha, que já tinha descoberto a luz de Jesus, e com a força, com a intensidade do seu coração, tal como a intensidade do coração daquela mulher com o Filho Jesus. Nada é por acaso, a Bíblia é um reflexo da vida, nada é por acaso na Bíblia. Então, com a intensidade da oração, da força daquela mulher que vinha na igreja e recebia a luz, ela recebia a carga, recarregava a bateria. Toda missa que ela vinha, ela recarregava a bateria, ficava 100%. Aí ela mandava a força para o seu filho, iluminava, e chegou lá naquela oficina. Talvez você esteja na situação desta mãe, orando, ore pelos seus, ore por aqueles que ainda temam estar na escuridão de uma escravidão de alguma coisa, aqueles que estão na escravidão do pecado, da indiferença, do materialismo, nisso, naquilo, e tantas coisas ruins aí que escravizam o ser humano, que roubam a sua felicidade, que o impedem de ser pleno. Aquela pessoa que envelheceu antes do tempo, como eu citei aqui também nesta novena. Então reze, mande a tua força, receba essa força quando vier aqui. Não fique triste, não. Que pena que o meu marido não está escutando isso, que pena que meu filho não está escutando isso, que a minha esposa, não, receba, é para ti, receba, vá na luz, coloque-se na luz de Jesus Cristo, e leve essa luz para os outros, transforme a vida dos outros,
sem muito estardalhaço. Repito, no Evangelho Jesus passou perto de Mateus, mas porque estava cheio de luz, simplesmente fez um convite: vem e segue-me. Então, ele falou, mas mais do que Mateus não o seguiu só por causa desta frase. Mateus o seguiu porque Jesus era como que um imã. E os pecadores ao lado oposto do imã, né? São como que de ferro, né? Marcados, duros pela casca do pecado, mas aí o Cristo passa e vai atraindo, né? Vai grudando. Ele ia grudando nele uma série de pecadores. Os homens da religião não entendiam porque que ele tinha essa preferência escandalosa, mas iam atrás dele, e tudo começou até chegar hoje aqui nesta comunidade cristã, em tantas outras, a ponto de vidas serem transformadas e iluminadas. Repito o início da missa: deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do teu coração e deseje ardentemente a tua conversão.